Dia e a paz do Senhor para todos. Nesta manhã de sexta-feira, dia 20 de fevereiro, do ano de 2026. Mais uma vez, passando aqui para ser grato a Deus por esta rica oportunidade de estar respirando o fôlego de vida a qual foi nos concedido, pela parte de Deus. Se nós estamos vivos, se nós estamos com saúde, é porque Deus ele tem nos abençoado com as suas maravilhas. E a maior bênção que Deus tem dado ao ser humano é a oportunidade de todos os dias acordar, amanhecer mais um dia com saúde, com disposição de trabalharmos, Louvado seja Deus, para sustento da nossa família, para sustento da nossa casa, sustento dos nossos filhos. Nesta manhã quero deixar uma reflexão da parte de Deus para nossos corações, que se encontra em Lucas capítulo 4, o Evangelho de Jesus Cristo, a qual o nosso amado irmão Lucas escrevera e deixou para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, no seu capítulo 4, no seu versículo de número 14 até o versículo de número 30, a palavra do Senhor diz-nos assim: E então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr liberdades os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura a ti mesmo, faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio.
E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra a qual nós lemos nesta manhã, bendito seja o nome do Senhor, é uma palavra bastante maravilhosa. Quando nós observamos esta palavra, nós logo percebemos o chamado de Jesus para a obra de Deus. Quando nós lemos essa palavra, nós observamos algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus ele entra na sinagoga num dia de sábado, como de costume, louvado seja o nome do Senhor, para ler, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. E quando Jesus chega na sinagoga, logo ele recebe o livro do profeta Isaías, e a Bíblia ela é bem clara quando diz que ele, abrindo o livro, o local a qual ele lera era sobre o que o profeta Isaías tinha falado ao povo de Israel, ao seu próprio respeito, ao próprio respeito do próprio Jesus, que agora estava no cenário, no meio do povo de Israel. E foi lido o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. E o que era que estava escrito quando Jesus achou este lugar naquele livro? A escritura a qual estava ali escrita, revelada, era o que o profeta Isaías tinha deixado escrito na época a qual ele falou para o povo de Israel a respeito de Jesus. A profecia de Isaías agora estava se cumprindo, aleluia, na sua literalidade ali perante aos ouvidos do povo. E na escritura dizia: o Espírito do Senhor é sobre mim, aleluia. Jesus está dizendo, Isaías já tinha escrevido antes, no passado, há muitos anos atrás, aos vossos pais. E o que Isaías deixou escrito foi: o Espírito do Senhor é sobre mim. Mas o Espírito do Senhor ele estava sobre Jesus para um propósito. O propósito a qual o Espírito Santo era sobre o Senhor Jesus. Para que era? Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus nos salvou, meus amados irmãos, foi dado a nós o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que Jesus recebeu para que ele viesse ter autoridade de evangelizar, a autoridade de fazer a obra de Deus. Esse mesmo Espírito habita sobre nós ainda hoje. É o Espírito Santo quem nos conduz, é o Espírito Santo quem nos instrui, quem nos ensina, e é o Espírito Santo quem nos capacita para a obra do Senhor. A Bíblia ela é bem clara quando Jesus disse que o Espírito estava sobre ele para evangelizar os pobres. Nos parece que Jesus está dizendo que ele foi enviado só aos pobres, mas não. Na minha interpretação, eu vejo aqui algo interessante. Porque que Jesus estava dizendo que o Espírito dele estava sobre, que o Espírito Santo estava sobre ele para evangelizar os pobres e curar os quebrantados de coração. Nós podemos logo entender, daqui a pouco nós vamos ver na frente, que após Jesus ler o livro e entregar o livro aos ministros, ao ministro a qual ele recebera aquele livro, nós vamos ver que todas as pessoas que estavam ali fitaram os olhos em Jesus, olharam firmes para Jesus e ficaram observando o que Jesus ia falar.
Bendito seja o nome do Senhor. Aí Jesus começa a dizer que o Espírito do Senhor é sobre ele para evangelizar os pobres e curar os quebrantados de coração. Aí em seguida Jesus ia pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus está dizendo, olha, o que vocês acabaram de ouvir é exatamente aquilo que Isaías já tinha escrevido sobre mim. Jesus está dizendo para eles que aquela leitura que ele fez está falando sobre ele, e que ele é o enviado de Deus para pregar o evangelho, anunciar boas novas, para libertar as pessoas que estavam na escravidão do pecado, da idolatria. E Jesus está dizendo, louvado seja o nome do Senhor, que o ano aceitável do Senhor é aquele momento a qual Jesus estava ali na sinagoga, especialmente naquele momento, naquela hora, naquele dia, louvado seja Deus, para se cumprir a profecia a qual Isaías tinha escrito. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, admirados, olhavam para Jesus, como quisessem dizer assim, vamos esperar o que esse aí vai dizer. Porque se nós prestarmos atenção, o texto vai dizer que a fama de Jesus corria por toda a terra, ou seja, então Jesus já era bastante conhecido no cenário. Jesus já tinha uma fama bastante divulgada, seu nome já era divulgado por todos os cantos, né? Então eles já tinham ouvido falar de Jesus. E quem eram essas pessoas que não gostavam de ouvir e não gostavam de ouvir o que Jesus falou? Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus está dizendo, aleluia, a escritura que vocês ouviram está falando de mim. Aleluia, está se cumprindo. O que Isaías, o profeta Isaías, falara lá no Antigo Testamento, nas Escrituras na Antiga Aliança, profetizou sobre a vinda de um Salvador, de um Libertador, de alguém que traria boas novas à nação de Israel. Essa pessoa sou eu, é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus falou isso, já foi causando ali dentro de algumas pessoas uma revolta, uma raiva, porque eles não gostaram das palavras que Jesus falava. Por quê? As palavras que Jesus falava, vieram falar, aleluia, depois que ele entregou o livro, foi palavras que não agradaram a maioria das pessoas que ali estavam. Como, por exemplo, em todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das suas palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Eles já começaram a observar a Jesus de uma forma bastante diferente. Louvado seja Deus. Ele dizia, esse aí não é o filho de José. Se você for observar essa expressão, filho de José, ele quer dizer, eles estão aqui diminuindo a Jesus. Eles já começaram aqui a diminuir a Jesus nessas palavras. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do versículo 23, que Jesus começa, ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura a ti mesmo, faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Preste atenção que eles, quando diz, este é o filho de José, aí eles já lança um desafio para Jesus. Faz aqui na sua pátria tudo que nós ouvimos que você fez em Cafarnaum, já que você disse que você foi enviado para evangelizar os pobres, para curar os cegos, para libertar os presos. Então nos mostre essas coisas. Se você observar, isso é um desafio. E quem desafia a Jesus na Bíblia
não é o povo, mas sim o inimigo. Quem é o inimigo que desafia Jesus? Satanás. Porque anteriormente, atrás, antes dessa leitura, nós vemos que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. E a Bíblia diz que ele se ausentou por um pouco de tempo. E aqui ele volta a aparecer novamente. E ele lança um desafio. Faz o que você fez lá em Cafarnaum, nós queremos ver. Porque nós ouvimos que lá você fez muitas maravilhas. Mas antes, Jesus disse que eles diriam um provérbio. Qual era o provérbio que eles iam dizer? No dia que Jesus foi para a cruz, foi ser crucificado, nós lemos, e quem é conhecido da palavra vê, que lá algumas pessoas dizem essas coisas que Jesus falou. Se esse fosse o Filho de Deus, ou seja, em outra linguagem, se esse realmente tivesse poder, se esse realmente tivesse autoridade, como ele diz, e como nós ouvimos da boca de muitos, ele desceria desta cruz e salvava a si mesmo e também salvava a nós. Esse é o provérbio que foi dito. Jesus aqui já estava, aleluia, anunciando um acontecimento que aconteceria lá na frente, quando ele fosse crucificado, que sairia da boca das mesmas pessoas que davam testemunho dele no versículo 22, aleluia, das maravilhas, das palavras de graça, aleluia, que saía da boca de Jesus. As mesmas pessoas que batiam palma para Cristo quando ele entrou na cidade de Jerusalém, que estenderam palmas de árvores para que o jumento pisasse em cima, os mesmos que diziam Hosana ao filho de Davi, eram os mesmos que iam dizer, que iam bater em Jesus, que iam mangar, zombar de Jesus no dia da sua morte. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E trazendo uma aplicação para nossas vidas, meus amados irmãos, não era diferente e nunca foi diferente, nunca vai ser diferente até a vinda de Cristo para a vida da igreja, a qual tem o Espírito do Senhor e que anuncia o Evangelho, que prega boas novas, liberdade, que prega oportunidade de vida, de transformação de vidas para pessoas dependentes químicos, pessoas dependentes de álcool, de drogas, pessoas que não têm esperança. A igreja prega este evangelho. Nós pregamos este evangelho. E por muitas vezes nós somos desafiados, insultados, zombados. Nós somos tidos como os fanáticos da Bíblia, porque nós pregamos e dizemos que existe esperança para uma humanidade corrompida, uma humanidade que é mergulhada no pecado, uma humanidade que é, irmão, depravada na idolatria, na prostituição. Meus amados, não é diferente para os tempos de hoje. Mas como Jesus soube se expressar com sabedoria, com autoridade e mostrando a eles dentro da Bíblia, aleluia, como se deve agir um servo e uma serva do Senhor. Como se deve agir um homem e uma mulher de Deus que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. No versículo 24, a Bíblia vai nos deixar claro quando Jesus se expressa e disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Aleluia. Por muitas das vezes nós tentamos pregar o evangelho e somos até envergonhados, mas
A palavra do Senhor nesta manhã, ela nos ensina e nos deixa claro que nem um profeta, nem um mensageiro, nem um anunciador de boas novas, ele é bem recebido em sua própria casa, trazendo para nossas vidas e aplicação nos nossos tempos hoje, a qual nós vivemos. Bendito seja o nome do Senhor. Muitos de nós, para não generalizar, dizer todos, mas muitos de nós, muitos irmãos, são vistos dentro das igrejas, são menosprezados, não têm oportunidade de pregar, de trazer uma saudação, de falar do Evangelho, ou de qualquer uma oportunidade. E muitas das vezes fica frustrado e tem pessoas que até deixam de ir para a igreja. Mas a Bíblia nos ensina, bendito seja o nome do Senhor, algo bastante interessante. Aleluia. Quando você estiver sendo desprezado dentro do ambiente que você está participando, não se entristeça, não desanime e não pare de fazer a obra do Senhor, pois você tem a autoridade do Espírito Santo. E quem nos mostra isso é a Bíblia, quando no versículo 25, Jesus continua: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel. Aleluia. Você foi chamado, eu fui chamado, nós somos chamados, fomos cheios do Espírito Santo. Não foi para fazer a obra em quatro paredes. Existem muitas pessoas precisando de ouvir uma palavra sua. E muitas das vezes você quer pregar entre quatro paredes, como se a importância do seu ministério estivesse dentro das quatro paredes. Mas não. Você foi chamado para pregar o Evangelho aos pobres, necessitados, aprisionados pelo pecado, pela idolatria. Pessoas presas, como nós temos visto. A Jesus nos dá um exemplo maravilhoso, quando ele diz que, aleluia, no tempo do profeta Eliseu, no profeta Elias, havia muitas viúvas, muitas pessoas necessitadas, mas o profeta não foi enviado a todos. Ele foi enviado a uma viúva numa cidade de pagãos, Sarepta. É uma cidade idólatra, uma cidade que adorava outro Deus. Mas Elias foi enviado a esta cidade justamente para que a misericórdia de Deus se manifestasse também a essas pessoas. Então, quando Jesus diz: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom. Há uma mulher viúva, há uma mulher que não tinha mais esperança, que não tinha mais marido, que não tinha mais a quem socorresse. Se nós formos para esse texto, nós vamos ver que quando Elias chega em Sarepta, a mulher está catando alguns cavacos, alguns gravetos para acender o seu fogão, pegar um resto de farinha que ela tinha e um pouco de azeite e fazer, aleluia, a sua derradeira comida ali, o seu derradeiro pãozinho,
e comer mais seu filho, e depois ela disse que morreriam porque não tinha mais com que se alimentar. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus envia Elias como esperança para aquela mulher, para a sua casa, para a sua família. Isso aplicando para a vida da humanidade hoje. A importância do envio de Jesus à terra. Bendito seja o nome do Senhor. Há um mundo sem esperança. Há um mundo a qual, aos olhos humanos, aleluia, estaria como esta viúva, se alimentando de coisas desnecessárias como o mundo ainda vive. Mas aí a palavra de Deus vem, aleluia, e nos mostra um alimento espiritual. Um alimento que vai além da alimentação física, do corpo físico, mas um alimento que alimenta a alma, que alimenta o espírito, um alimento que transforma a vida, que salva as vidas, que levanta, que cura enfermos. Um alimento, aleluia, a qual o ser humano, quando ele recebe sua vida, aquele vazio, aquela necessidade que muitas das vezes, aleluia, vinha corroendo, vinha trazendo desesperança, até pessoas que colocavam em sua mente tirar sua vida, e de repente a palavra de Deus vem e transforma, e restaura e resgata essa pessoa. Aleluia! Você foi chamado para pregar aos cativos, às pessoas com depressões, pessoas dependentes de drogas, pessoas dependentes de álcool, pessoas que vivem escravizadas nos vícios deste mundo. Então esta palavra ela nos deixa um ensinamento, algo a qual traz uma edificação muito grande para nossas vidas. E Jesus não para. Quando ele vai dizer, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Jesus usa outro exemplo. Preste atenção que em meio a um desafio, em meio a um menosprezo, uma rejeição, após muitos dar testemunho e se maravilhar das palavras de Jesus, veio um desprezo, veio uma pergunta, não é este o filho de José? Ele não é ninguém, José não é ninguém. Halá, maná, xaná. Aí Jesus dá o exemplo da mulher, da viúva, e um profeta que foi enviado por nome Eliseu para trazer esperança e salvação. Agora Jesus usa outro exemplo, Naamã, o sírio leproso, que era um homem rico, autoritário, tinha autoridade, tinha carta branca para entrar e sair aonde ele quisesse. Mas existia sobre ele uma enfermidade incurável, que só podia ser curada com a palavra de Deus. E muitas pessoas no nosso contexto estão dessa forma. Muitas pessoas que nem Naamã, poderosas, mas leprosas pelo pecado, presa em alguma coisa da sua vida física na terra, e que precisa de uma palavra do Senhor,
e que precisa ouvir algo da parte de Deus. E quem tem a autoridade de levar essa palavra é eu e é você, porque nós temos o Espírito de Deus em nossa vida. Nós recebemos o Espírito de Deus para pregar a palavra de Deus às pessoas que precisam. E quando Jesus diz esse último exemplo, aí aqueles que estavam a ouvir Jesus se enfureceram, ficaram com ira, pegaram Jesus, levaram ele para expulsarem do templo. Quiseram lançar Jesus de um alto monte para o matá-lo. Louvado seja Deus. E não é diferente. Então, quando você estiver passando perseguição, quando estiverem querendo parar sua caminhada, não tenha medo, não pare, porque Deus lhe dará um escape. Deus lhe protegerá para que ninguém estenda as mãos sobre sua vida. Porque aquilo que Deus tem para fazer através da minha e da sua vida só será parado no tempo de Deus. E a Bíblia diz que eles tentaram lançar Jesus de um alto monte, matar a Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, passando pelo meio deles, se retirou, saiu e foi fazer a obra em outro canto. Então, quando não der para você fazer a obra dentro da sua denominação, no meio do povo a qual você está, não se preocupe. Deus te levará para fazer a obra em outro local, em outro lugar. Deus te levará para pregar o evangelho a outros povos, a pessoas que também necessitam de salvação, de transformação de vida. Que Deus abençoe a cada um, que esta palavra, nesta manhã, entre dentro da sua casa, na sua família. Que esta palavra venha libertar pessoas de vícios da bebida, do vício das drogas, do vício da prostituição, da idolatria. Que venha libertar as pessoas de depressões, que venha tirar a cegueira espiritual dos olhos de muitos. Venha trazer a vista, venha trazer a sua mente a luz do Espírito Santo. Que esta palavra desta manhã, ela entre no meio da sua família curando, trazendo salvação e renovação e restauração. Que esta palavra nesta manhã venha alcançar as nações. Que você compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal. Bendito seja o nome do Senhor. Abençoe este canal com a sua inscrição, com o seu like, para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.